Para nós começarmos, então, nós temos que entender que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica, ou seja, a partir da Lei 12.796, nós tivemos algumas alterações na LDB, a Lei 9.394/96, e aí tornou-se obrigatória, então. Ela já era prevista como primeira etapa da educação básica, mas a partir da Lei 12.796, ela passa a ser uma etapa obrigatória. Tá? Então, a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica e ela prevê, então, o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade em alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Os aspectos físicos, os aspectos psicológicos, os aspectos intelectual e os aspectos sociais. Então, tudo que se trabalha dentro da educação infantil precisa ser pensada para o desenvolvimento integral dessa criança nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Lembrando que educação integral é diferente de educação em tempo integral, tá, gente? Então, educação integral é aquela em que você trabalha a fim de desenvolver todos os processos formativos dessa criança, todas as habilidades. Educação em tempo integral é ampliação de carga horária, tá? É ampliação de jornada. Mas nesse caso da educação infantil, nós temos então o desenvolvimento integral, ou seja, todos os aspectos da vida da criança, levando em consideração então aí os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E ainda de uma maneira que se complemente a ação da família e da comunidade. Esse é um artigo que é muito cobrado em concurso público, até porque assim todo professor de educação infantil deveria saber ou deve saber desse artigo, porque na verdade é a base do seu trabalho, a base do seu planejamento. Então você precisa planejar a tua aula pensando em tudo isso, pensando nesses aspectos, pensando que tudo que você vai propor para o teu aluno é para desenvolver todas essas habilidades e que é a proposta da nossa LDB, que também está prevista na Base Nacional Comum Curricular. Para quem não assistiu o vídeo da Base Nacional Comum Curricular e Educação Infantil, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí você clica e assista, porque nós conversamos bastante sobre essa questão aí de como fica o trabalho agora na educação infantil. Então, o professor ele deve propor o planejamento a fim de desenvolver todas essas habilidades, tá? E ainda por cima, complementar a ação da família e da comunidade, ou seja, são parcerias. Então, escola, família e comunidade vai trabalhar em parceria a fim de que todos esses aspectos formativos da vida da criança seja desenvolvido e a fim de que todos os processos de aprendizagem esteja entrelaçado em todas as instâncias, em todas os lugares onde essa criança esteja, tá bom? Onde é que ela é oferecida? Onde a educação infantil vai ser oferecida? Ela vai ser oferecida em creches e na pré-escola, né? Ou CNEs, enfim. Então, na creche, ela vai ser oferecida de 0 a 3 anos, de 0 a 3 anos, e não é uma etapa obrigatória, tá? Ela é etapa obrigatória a partir dos 4 anos de idade, porque a LDB vai trazer como a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, iniciando lá no pré de 4 anos de idade, tá? Então, aos 4 anos ela passa a ser uma etapa obrigatória. Então, o pré de 4 e o pré de 5, grupo 4, grupo 5, como é chamado em alguns estados, infantil 4, infantil 5, não importa. Essa etapa aí é obrigatória. De 0 a 3 não é etapa obrigatória. Beleza? Então, creches de 0 a 3 anos e não é obrigatória. Pré-escola 4 e 5 anos e é etapa obrigatória, tá? E ainda a LDB vai chamar a atenção porque nós temos algumas regras comuns para que a educação infantil aconteça. Quais são elas?
Primeira regra comum. A avaliação ela deve acontecer mediante ao acompanhamento do desenvolvimento dessa criança sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, essa avaliação na educação infantil ela vai ter um caráter de acompanhar esse processo e analisar todo o desenvolvimento da vida da criança, que seja cognitivo, que seja motor, enfim. Ela vai ter a função de acompanhar, mas como diz a BNCC, como diz as diretrizes curriculares, ela não vai servir para classificar a criança em pronta e não pronta, apta ou inapta, enfim. Ela vai ter o objetivo de acompanhar, sem que isto seja uma característica para o avanço para o primeiro ano do ensino fundamental. Nada disso. A criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental, mesmo que ele não tenha adquirido todas as habilidades que deveria lá na educação infantil. Então, isso é importantíssimo memorizar. A avaliação mediante acompanhamento sem o objetivo de promoção, mesmo que essa promoção seja para o ensino fundamental. A carga horária mínima de 200 dias letivos e de 800 horas. Turno parcial. O turno parcial é de 4 horas e o turno integral de 7 horas. Então, jornada parcial, jornada integral, a ampliação da carga horária vai para 7 horas aí. Então, turno parcial, se for atendido meio período, 4 horas. Se for atendido o período todo, 7 horas. Você pode me perguntar, professor, mas a criança pode ficar mais do que isso lá? Pode. Pode ficar até 10 horas lá no CMEI. Enfim, se a gente for olhar em algumas cidades, os CMEIs abrem 7 horas da manhã e fecha 6 horas da tarde, tá bom? Frequência mínima exigida lá na educação infantil, 60%. Também não vai ser requisito de reprova, mas, aliás, na educação infantil, gente, não tem retenção, tá? Não tem retenção. A criança vai para o ensino fundamental se ele tiver 6 anos completo até o dia 31 de março, tá? Se ele não completou 6 anos, ele vai permanecer no pré de 5 anos. E ainda, como última regra, a expedição de documentos. Essa expedição de documentos vai servir para atestar todo o processo de desenvolvimento que essa criança esteve ou que aconteceu com essa criança lá na educação infantil, tá bom? Gente, espero ter esclarecido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei trazer o mais prático possível, né? E assim, se você gostou do vídeo, deixa aí, curte o vídeo, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal aqui, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.